Muito bem, pessoal. Ah, Bom, primeiro, prazer imenso estar com vocês, da Asbram. E hoje estava no congresso da BAG, o Congresso Brasileiro do Agronegócio. Encontrei lá o Juliano, o presidente da entidade. Muito feliz com os passos que a entidade está conseguindo, falando do nosso encontro aqui sobre marketing, sobre vendas, esse programa, um programa veloz, de certa forma, inspirado por essa vontade gigantesca da Beth conosco. Então, nós vamos ter uma conversa hoje sobre o agronegócio, sobre vendas, que é a coisa mais fundamental do mundo, né? Vital do mundo. E vendas, para mim, é a profissão de todas as profissões. E depois, na próxima semana, a Camila vai apresentar comunicação dentro do agro. Na outra semana, o Victor vai falar sobre design thinking, que é a gestão essa nova agropecuária, que é uma montadora agrotecnológica de sustentabilidade intensiva. E na outra última semana, vamos reunir os professores todos para um bate-papo, ouvir vocês. Realmente, o último dia vai ser um dia da gente trocar experiências, conversa, aumentarmos aqui o nosso relacionamento, e concluindo que não tem professor, não tem aluno. Tem gente que está estudando e evoluindo junto o tempo inteiro. Então, pessoal, primeiro, eu hoje sou professor também, dou aula na França, num programa de um MBA internacional para alunos do mundo inteiro. E digo a vocês que é uma experiência rica e fascinante quando a gente convive com uma juventude de todos os continentes. A gente aprende muito e é uma das primeiras lições fundamentais, né, para a nossa atividade no agronegócio, essa capacidade da empatia, de compreendermos diversas culturas diferentes, com quem nós vamos trocar informações e conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo, vamos vender. Vamos criar cada vez mais negócios, porque o potencial existente para o mundo do alimento, o potencial existente para a proteína animal é extraordinariamente maior do que a demanda que nós temos hoje. Então, nós vamos olhar muito isso, e é o olhar de grandes vendedoras e de grandes vendedores, que olham muito mais o potencial existente em cada cliente, o potencial existente em cada fazenda, o potencial existente em cada micro-região, em cada região. E quando olhamos o potencial, ficamos muito felizes, porque você vai encontrar um potencial gigantescamente maior do que aquele que é a realidade que a gente está ali enxergando. A Beth vai mandar para vocês todos os slides desta apresentação. Eu não vou usar os slides, porque eu quero aqui que a gente tenha uma conversa muito de alma, né? Como a Beth, inclusive, gosta muito, que a gente tenha aqui uma conversa de olho no olho com relação a esta coisa do agronegócio, do marketing, das vendas. Eu comecei a minha experiência no agronegócio na Jacto, lá de Pompeia, Máquinas Agrícolas Jacto, quando eu tinha 22 anos de idade, nascido em Santos, São Paulo, não tinha visto nunca nada de pecuária, de agricultura, e lá eu tive a minha grande academia, convivendo ali 6 anos da minha vida com pessoas maravilhosas, com a família Nishimura. Foi uma aula maravilhosa de Brasil e também uma aula extraordinária de valores. Da Jacto eu fui para a Agroceres, outra experiência encantadora, maravilhosa, num período em que a gente trabalhava até no Brasil, algo que os pecuaristas não queriam comprar, semente bem feita de forrageira. Era um inferno, ninguém queria comprar sementes boas de forrageira, e nós trabalhávamos ali também no desenvolvimento do apoio a uma pecuária, além de todas as outras linhas
que a Grosseries trouxe. Eu fui um dirigente lá, lancei no Brasil a Grosseries Avicultura, da Ross Poultry Breeders, participamos do lançamento na área da genética suína, com a Grosseries Peak, o mundo das sementes, outra experiência fascinante, e a partir da Grosseries, onde eu acompanhei por 17 anos a vida daquela companhia, eu nunca fui abandonado pelo agronegócio. No lado acadêmico, consultorias, trabalhos, aulas, e o setor nunca me abandonou, mesmo quando eu vivi um período como dirigente do grupo do jornal O Estado de São Paulo. Portanto, acabei vendo um período em que praticamente a venda de insumos de tecnologia era muito pequena, e eu não posso deixar de trazer aqui a cena deste encontro de marketing e vendas, uma pessoa que eu conheci, que foi um grande amigo, uma pessoa que me inspirou muito quando eu o conheci, porque ele foi, na minha forma de ver, um dos maiores exemplos de um profissional de marketing e vendas no país. Essa pessoa foi o senhor Guido Gata. Guido Gata, da Tortuga. Conversamos muito, fizemos juntos a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, conduzimos, eu e o Guido, campanhas de valorização do agronegócio em horário nobre na televisão urbana brasileira, e o Guido me dizia que ele era praticamente uma Avon do setor rural, vendendo porteira a porteira. Os mais jovens não devem se lembrar, não devem ter visto, mas a campanha da Avon, o perfume era Avon, né, chama, visitando porta a porta as freguesas nas grandes cidades. E a Tortuga fez uma revolução simplesmente incrível naquela época, criando um setor de vendas porteira a porteira. Acho que seria legal tirar só o áudio da turma, enquanto eu estiver aqui falando, se possível. Depois a gente abre de novo para ouvir todos. Né? É ok? Viu, Beth? Pede para tirar um pouco o áudio aí, senão a gente vai ter aqui, sem querer, né, interrupções normais da turma. Depois, quando eu terminar o papo, aí a gente volta a abrir e ouvi-los antes do final. Mas então, Guido Gata foi uma pessoa, eu te diria até a vocês, dentre todas as pessoas que eu conheci no agronegócio de 1977 até hoje, ele foi, para mim, a maior referência de um estrategista de marketing e vendas. E nas conversas que eu tive a felicidade de ter com o Guido, eu sempre aprendia, porque ele saiu para vender uma coisa fascinante. O vendedor não existe para fazer o que o cliente quer. O vendedor existe para fazer, junto com o cliente, aquilo que tem que ser feito. Portanto, ele saiu para vender o que os pecuaristas daquele período, daquele tempo inteiro, não estavam dispostos a comprar. Ele saiu para vender. E aí eu aprendi que vendedoras e vendedores de verdade vendem, porque se vocês olharem tudo que tem no agronegócio brasileiro, nada foi pedido por clientes. Tudo foi inventado, criado e vendido. E o exemplo da atividade que vocês hoje têm, com desenvolvimento, com uma demanda extraordinariamente maior do que aquela dos anos 70, dos anos 80, vocês têm aí um mercado que tem uma demanda consistente, uma demanda firme, porém, com um potencial extraordinariamente maior aquele que tem de demanda. Então, vão fazendo as contas, muito provavelmente, como potencial, vocês têm a chance de multiplicar por 2 ou por 3 vezes aquilo que nós vendemos nesta área da nutrição dos animais. Mudanças incríveis acontecendo no mundo. Antigamente elas eram muito mais lentas, muito mais suaves, demoravam muito tempo. E nós passamos a ter mudanças exponenciais na ciência,
na tecnologia. Mudanças tão velozes que, se elas não forem acompanhadas por grandes transformações mentais, muitos pecuaristas não irão ao futuro. Hoje, no Congresso da Associação Brasileira de Agronegócio, o Congresso Brasileiro de Agronegócio, que foi hoje aqui em São Paulo, o grande item foi o mix das culturas com o mundo da proteína animal. O mix da energia com o alimento. E quando a gente olha o mundo da energia com o alimento, a gente vê o quanto nós vamos crescer no aproveitamento de tudo que significa os resíduos da proteína animal na construção e na geração de uma agroenergia espetacular, com descarbonização, com tudo que está aqui para ser aproveitado nos próximos 10 anos, de 2022 a 2032. Há um horizonte estratégico em mudança acelerada e mudança acentuada. E, nesse sentido, se a ciência, se a economia, se as concepções ambientais mudam, se as informações de clima, se as informações da genética são simplesmente velozes e exponenciais, o que existe para ser feito no desenvolvimento de todo o país, na pecuária, no agronegócio, nas produtoras e nos produtores? Avanços mentais em altíssima velocidade. Portanto, eu posso assegurar a vocês que uma grande vendedora, um grande vendedor, não existe para fazer o que o cliente quer. Existe para representar a ciência, para representar a tecnologia. E, através da arte da pergunta, junto com ele, descobrir aquilo que ele precisa fazer e que ele ainda não descobriu que ele precisa fazer. Porque ou avança no uso veloz do conhecimento, ou esse produtor vai ser, na melhor das hipóteses, arrendado, ou vendido, ou RJ. Portanto, a missão que temos hoje, representando aqui uma Asbram, representando aqui essa área toda do alimento do animal, e o alimento do animal é saúde, e é saúde no bolso do pecuarista. Se nós não fizermos isso, eu quero dizer a vocês algo muito curioso. Pecuária não dá lucro. Quem dá lucro é o pecuarista. Portanto, ou o pecuarista aprende a dar lucro, porque não adianta se ajoelhar e implorar para o boi. Pecuária não dá lucro. O boi não dá lucro. Quem dá lucro é quem manda nele, é quem administra ele, é o pecuarista. Portanto, bem-vindos, senhoras e senhores pecuaristas. As senhoras e senhores é que respondem pelo lucro. E não adianta colocar outra culpa no boi, na pecuária, nos preços, no dólar. Isso tudo significa passar o compromisso de uma gestão para os fatores incontroláveis que cabe a nós controlarmos. Sustentabilidade é um nome que está aí. Hoje, lá no Congresso Brasileiro do Agronegócio, assistimos às apresentações, onde ambiente e sustentabilidade foi muito bem colocado pelo ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, onde ele disse: tudo isso tem que ser lucrativo. Isto existe para ser lucrativo, não para ser um empecilho à lucratividade. E nas nossas andanças pelo país afora, nas nossas conversas com pecuaristas, nas nossas conversas com empresários rurais, a gente vê que aquele que cuida extraordinariamente dos fatores controláveis da sua propriedade, ele tem mais lucro. Dá mais lucro àquele que administra
os fatores que ele pode controlar perante uma atividade que é rica de incertezas, é rica de aspectos incontroláveis. Portanto, a qualidade do solo, a qualidade da planta, a qualidade da água, do seu microbioma, a qualidade com a qual você tem à sua disposição sensores para poder administrar boi a boi, não mais uma boiada. Você tem ali à disposição uma tecnologia digital que te permite ser extraordinariamente bem-sucedido no aspecto da gestão. E aí, o que eu digo com o pessoal quando encontro? Você sabe que você precisa de uma gestão de precisão. Se você não faz, porque não gosta, arruma alguém para fazer. Se você acha que você não precisa, você está perdido. Portanto, se você não gosta, contrata alguém para fazer. Faça sucessores. Traga a juventude para esse campo da gestão. E eu tenho observado e visto, pessoal, como outro dia, num encontro de um concurso de qualidade do leite e produtividade do leite na Castrolanda, lá em Campos Gerais, no Paraná, para minha surpresa, a campeã foi uma moça, que eu bati um papo com ela, uma moça jovem. Que idade você tem? 29 anos. Eu falei, você está há quanto tempo aqui na propriedade? Ela falou, estou há 5 anos. Eu saí para estudar, fiquei um tempo fora, estudei, fiz... Que área você fez? Ciências agrárias, ciências... Não, eu fiz administração. Voltou para a propriedade há 5 anos atrás, começou a trabalhar nela e foi campeã. Eu perguntei, o que você fez para ser campeã? A resposta dela foi tão simples quanto isto. Eu fiz o que os técnicos da cooperativa me mandaram fazer. Ou seja, cabeça aberta para fazer o que a ciência e a tecnologia lucro. Quem dá lucro é pecuarista. Vaca, para dar leite, você tem que tomar conta dela, e vaca não dá lucro. O que dá lucro é o pecuarista. Assim é na suinocultura, assim é na avicultura, assim é no peixe, assim é nos ovos, assim é em toda proteína animal. Eu diria, assim é na vida. Loja não dá lucro, revenda não dá lucro. O que dá lucro é o dono da revenda. Cooperativa não dá lucro. O que dá lucro é a direção da cooperativa. Portanto, é interessante olharmos este fenômeno simples que exige foco. Foco. E uma coisa interessante que Steve Jobs vivia falando para o mundo inteiro: consumidor não tem tempo para saber o que quer. E assim como eu ouvi muito de Guido Gata, como eu ouvi muito de Antônio Secundino de São José, com quem eu trabalhei na Grosseries, eu ouvi muito de Sunji Nishimura, da Jato, e o que eles criaram, os consumidores não pediram. Tiveram que sair para vender o que ninguém queria comprar. Velho Nishimura inventou fazer pulverizadores com tanques de plástico na década de 70. Eles eram todos feitos de fibra de vidro. Ele conheceu as máquinas injetoras e de sopro, que faziam tanques de 600 litros. E lançou uma linha de pulverizadores com tanques de polietileno, de plástico. E não vendia. Ninguém queria comprar. Um dia, passando do lado das máquinas encalhadas no pátio da Jato, lá em Pompeia, ele me chamou e falou assim: Tejão, por que não vende máquina de plástico? Eu falei, seu Nishimura, é plástico. O produtor não gosta de plástico. Plástico quebra, tem uma imagem ruim. E o Nishimura falou assim para mim: pega a marreta. Peguei marreta. Ele falou: bate em tanque de fibra de vidro. Seu Nishimura, vai estragar a máquina. Bate com força. Dei uma cacetada numa máquina com um tanque de fibra de vidro, esgarçou, estragou. E aí ele falou assim: agora bate em tanque de plástico. O seu Nishimura, vai estilhaçar o tanque.
Pode bater com toda a força. Eu bati naquele tanque de 600 litros de plástico. A marreta bateu nele e voltou para trás, como se eu tivesse batido num bumbo de uma fanfarra. Não aconteceu nada no tanque. Nishimura me perguntou assim, qual máquina é mais forte? Eu falei, é de plástico, seu Nishimura. Então compra uma marreta e dá para vendedor sair batendo em máquina de agricultor pelo campo. Ou seja, ninguém pediu. Ninguém pediu colheitadeira de café, ninguém pediu sementes híbridas de milho, ninguém pediu genética suína, ninguém pediu uma genética nova avícola, ninguém pediu sementes forrageiras. Ou seja, amigas e amigos, Asbran, o que Steve Jobs disse é a mais pura verdade. Consumidor não tem tempo para saber o que quer. E nós estamos aqui numa equipe, numa força de marketing e vendas, nunca esquecendo a palavra vendas, porque nós existimos para mostrar no campo o que os nossos clientes precisam fazer para progredir, para prosperarem, e com isso a nossa missão é uma missão mais linda, muito maior do que vender suplementos, do que vender sal mineral, do que vender insumos para a saúde animal. Nós estamos vendendo saúde de felicidade e vida, porque no campo, amigos e negócios fazem parte. A coisa mais espetacular da atividade no campo brasileiro foi a que eu aprendi desde os meus 22 anos. Você vende e você faz amigos. E você faz amigos porque você vende aquilo que tem que ser vendido. Você salva famílias, você salva produtoras, salva produtores, porque empatia é diferente de simpatia. Empatia é quando me coloco no lugar do meu cliente e eu faço para o meu cliente aquilo que eu faria para mim. Portanto, em qualquer fazenda que vocês estiverem visitando, em qualquer revendedor que vocês estiverem visitando, em qualquer ponto e momento de contato com alguém, cliente real ou potencial da nossa atividade, vejam ali um amigo. Façam amigos. E quando nós fazemos amigos, eles jamais nos abandonarão. Quando negociamos honestamente com as pessoas, quando queremos o bem das pessoas, elas jamais nos abandonarão. Portanto, consumidor não tem tempo para saber o que quer e, se vocês olharem, além da área da pecuária, o quanto ela evoluiu nos últimos 10, 20 anos, se vocês olharem no campo agrícola, o plantio direto, um Herbert Bartz, em 1972, chamavam ele de alemão louco, um camarada que inventou uma coisa chamada plantio direto, que todo mundo achava uma grande idiotice. 72, 82, 92, 2002. Levou muito tempo para o plantio direto se estabelecer como uma verdade quase que universal no país. E conversando com Frank Dijkstra, lá na Frísia, um dos criadores dessa tecnologia, eu perguntei para ele, Frank, como é que está a qualidade do uso do plantio direto no Brasil? E o Frank Dijkstra me falou, 80% é muito mal feito. E aí eu pediria para vocês, do mundo do alimento do animal, do mundo da saúde do animal, porque a nutrição, o alimento é vital e a coisa mais sagrada da saúde, que vocês me dissessem. Qual é o percentual do rebanho brasileiro que vocês consideram muito bem nutrido, saudável? Qual é o percentual que é perto desse que é muito bem? Qual é o percentual que está na turma do mais ou menos? E qual é o percentual do ruim? E aí vocês vão encontrar, amigas e amigos,
talvez tecnologias do tempo de Guido, que ainda são não usadas. Tecnologias de 30 anos atrás, muito mal usadas. E nós temos que ficar indignados com isso. Indignados. A indignação de quem domina a ciência, quem domina a tecnologia, quem domina o conhecimento que eleva a prosperidade de vida para toda uma cadeia produtiva. E ele ainda não é usado. Portanto, com certeza, em todos os clientes que as senhoras e senhores possuem, vocês têm ali potenciais de evolução dos mesmos, desde percentuais menores de evolução, para aqueles que são muito bons, até percentuais gigantescos de melhoria para aqueles que são mais ou menos, e para aqueles que são muito ruins. Tente salvá-los. Tente salvá-los. Ou então recomende que eles arrendem ou que vendam suas propriedades antes que eles vão à falência. Porque sem o conhecimento que vocês detêm, não há pecuária que possa dar lucro. Portanto, há uma missão de vendas aí simplesmente fascinante na experiência que vocês têm. Então, conhecimento científico e tecnológico muito atrasado, na média, e tudo que tem no agronegócio não foi pedido por ninguém. Foi sempre alguma coisa que foi criada, inventada e vendida. A Embrapa tem um centro de conhecimento espetacular, na Embrapa Gado de Corte, na Embrapa Gado de Leite, conhecimentos extraordinários à disposição. Como foi criada esta Embrapa? Ninguém pediu. Meia dúzia de pensadores pediram. O ministro Cirne Lima, gaúcho, em 1970, fez o plano da Embrapa. Apresentou ao presidente da época, que era o general Médici, e o general Médici, presidente, falou: mas isso é um absurdo, Cirne. É uma fortuna. Você está com um orçamento inviável, muito caro para criar a Embrapa. E eu vi que a maior despesa que tem aqui nesse orçamento é que você quer mandar 1.000 brasileiros estudarem pelo mundo afora. 1.000 brasileiros estudarem na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na Ásia, pelo mundo. É uma fortuna fazer doutorado, fazer pós-doutorado. Cirne, corta isso. Não manda 1.000, manda 200. E aí o que é a sabedoria de um ser humano que conhece a alma humana? Cirne Lima responde para o então presidente: presidente, eu tenho que mandar 1.000. O presidente Médici pergunta: mas por quê? Ele falou: porque 500 não vão voltar. 300 vão voltar mais ou menos. 200 vão voltar bons. E dos 200 bons, eu vou tirar aqueles que vão fazer toda a tropicalização tecnológica que o Brasil precisa. Se eu não mandar 1.000, eu não vou conseguir fazer. Então, saibam, vendedoras e vendedores, marqueteiras e marqueteiros, que a nossa missão não é trabalhar com os 10%, com os 11%. A nossa missão é fazer o avanço e o progresso de todos. E nós precisamos dos mais capazes. Então, em qualquer região que você está, para que você venda mais e melhor, para a média dos seus clientes, você precisa contar com o carinho dos melhores clientes, porque eles têm que gostar dos mais ou menos. Se eles não gostarem dos mais ou menos, os mais ou menos não vão progredir, porque essa nossa ciência, esse nosso conhecimento, ele não entra pelo cérebro, ele entra pelo coração para chegar ao cérebro. Ou, como Betty gosta de dizer, ele entra pela alma. Portanto, vendedoras e vendedores, vocês são mais do que difusores de ciência e tecnologia. Vocês são seres humanos que captam, através do coração, a possibilidade de fazer clientes prosperarem e progredirem.
Isso dá trabalho, porque nós temos que visitar muito mais, nós temos que entrevistar muito mais, nós temos que conquistar aqueles medianos, fazer com que os medianos da pecuária cresçam e evoluam nas suas métricas, com que eles visitem os melhores vizinhos. E vocês vão observar que você nunca vai ver um produtor, uma produtora que é ruim de serviço sozinhos. Estarão sempre conversando com outros que são tão ruins quanto eles. Portanto, você como vendedora, vendedor dessa categoria, que precisa contribuir velozmente para a evolução da pecuária brasileira, você tem que quebrar esta letargia. Os medianos têm que gostar dos melhores, e os melhores têm que gostar dos medianos. E o que é uma grande vendedora, um grande vendedor? É aquela pessoa que gosta de todos os clientes. Gosta de ir onde normalmente talvez não fosse. Gosta de falar com quem talvez não falasse. É um apaixonado por todos os desafios, porque grandes vendedoras, grandes vendedores são seres humanos que superam. Cirne Lima fez a Embrapa que poucos pediram. Sai do governo e entra outro ser humano maravilhoso, Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli pega o projeto de Cirne Lima e coloca a Embrapa de pé, criando a tropicalização do conhecimento. Tropicalização das pastagens, tropicalização das culturas, tropicalização da inteligência da criação, e geramos, então, o que nos trouxe até aqui. Ciência tropical. Tecnologia aplicada às condições de cada bioma brasileiro. Escolas, senhoras e senhores devem ter participado de extraordinárias escolas do Brasil. Escolas, academias. Nós temos uma que é considerada a quarta melhor universidade de ciências agrárias do planeta Terra. A quarta melhor do mundo, a Exalc. E outras escolas de ciências extraordinárias pelo país. Então, foi a ciência, a tecnologia, a educação e, necessariamente, empreendedorismo, a migração e o desenvolvimento de produtoras e produtores competentes, empreendedores, que formaram cadeias produtivas na pecuária, e a partir de cadeias produtivas da pecuária, nós alçamos voos para acessar mercados internacionais. Passamos a ir a mercados exigentes, extremamente exigentes. E ao irmos a mercados exigentes, nós criamos uma condição de altíssima qualidade, competitividade, abastecendo da mesma forma o mercado interno brasileiro. Então, nós vimos ciência, tecnologia, vimos empreendedorismo e vimos a chegada ao campo da ciência e tecnologia através das empresas, tão bem representadas aqui por vocês. O papel da distribuição, o papel da revenda, o papel de vendedores da distribuição que saem a campo todos os dias, onde a resiliência dessas pessoas tem que ser valorizadas, porque tem que ouvir não para obter sim, tem que abrir clientes novos, não pode se contentar com a carteira que já existe, tem que estar sempre prospectando, e tem que sempre, em toda a propriedade, não fala só com quem decide, fala com o operador, fala com o funcionário, fala com o peão, fala com a equipe, porque é na equipe que vai encontrar os principais pontos de melhoria e de evolução daquele ou daquela pecuarista. Ney Bittencourt de Araújo foi o homem que trouxe ao Brasil o conceito de agribusiness, que é um conceito que era estudado em Harvard, que significa necessariamente você reunir a cadeia produtiva.
No caso da pecuária, vocês representam tecnologias do antes da porteira das fazendas. As máquinas, os fertilizantes, os produtos veterinários, os suplementos minerais, a nutrição, o dentro da porteira, que é a atividade agropecuária propriamente dita, e o pós-porteira das fazendas, que é tudo aquilo que vem depois do nosso cliente pecuarista, agricultor, e eu diria cada vez mais, agricultor e pecuarista e agricultor, cada vez mais. A integração lavoura-pecuária será uma grande realidade. A integração lavoura-pecuária-floresta é de uma potencialidade de imagem para o Brasil simplesmente extraordinária, e nós vamos ver cada vez mais agricultores virando pecuaristas, pecuaristas virando agricultores, isso tudo numa escala fantástica da descarbonização e da agroenergia. Geração de energia elétrica, geração de biometano, geração da bioeletricidade dentro das fazendas com um potencial simplesmente extraordinário. E os clientes dos agricultores, a agroindústria, o frigorífico, o laticínio, os supermercados, aquilo que vem depois da agropecuária. Esse sistema inteiro, ele estará cada vez mais entrelaçado, estará cada vez mais reunido, porque não é possível um elo dessa cadeira levar vantagem sobre o outro, prejudicando o outro. Um ano, um leva vantagem sobre o outro, no ano seguinte, aquele que levou vantagem vai perder, e nós vamos precisar, então, do fundamento do que é agronegócio, que é a soma total das cadeias produtivas do antes, dentro e pós-porteira das fazendas, e que eles tenham cada vez mais coordenação. Coordenação. Que frigoríficos e supermercados se reúnam, que frigoríficos e supermercados se reúnam com pecuaristas, que frigoríficos, supermercados, pecuaristas se reúnam com a originação da saúde. E agora vem o grande nome do novo agronegócio, que é saúde. E aí, quando você vê onde nasce a saúde? Na origem. A saúde nasce com vocês. A saúde nasce na saúde animal, na saúde do solo. A saúde nasce na originação de uma produtora, de um produtor rural. E a partir dali, ela vai sendo cada vez mais valorizada até a ponta da gôndola do consumidor final. Conversei com produtores do Pará nesta semana passada, e eles me disseram, tem tradings pagando R$ 5 a mais por soja que apresente um teor maior de proteína. Falei, qual? Coffee? Estão me pagando adicionalmente por valor proteico num grão. Vocês imaginam quanto tempo vai levar para haver diferenciação com relação à carne com maior entrega de saúde por grama? Não vai levar muito tempo. Portanto, o aprendizado para esse mundo, que já começou, cujo sinônimo do agronegócio é saúde, ela começa na produtora, no produtor rural. Conversando com Ray Goldberg, o criador do conceito de agronegócio em Harvard, ele me disse, Tejon, não fale nem mais a palavra agribusiness, fale a palavra health system, um sistema de saúde. E o produtor rural, não diga mais que ele é um produtor, um pecuarista. Ele é muito mais do que isso. Ele é um agente da saúde. Portanto, vocês estão na base daquilo que é a atividade mais importante do mundo, que é exatamente a saúde. Vamos crescer? O que vocês acham? Nos próximos 10 anos. O tamanho do agribusiness brasileiro é de 400 bilhões de dólares. Na minha opinião, nós vamos a 1 trilhão de dólares nos próximos 10, 12 anos. Nós vamos crescer em todas as cadeias produtivas. E vamos crescer, e vem por aí um mercado que vai ser aberto, ligado também à sustentabilidade, ao carbono,
que vai gerar valores impressionantes de oportunidades de receitas para os produtores. O mercado total de agribusiness no planeta Terra é de 20 trilhões de dólares. Nós faturamos 400 bi. Vamos para 1 trilhão, sem dúvida alguma. E no campo da pecuária, da carne vermelha, nós somos o país com o maior potencial e com a maior efetiva potencialidade de atendimento do mundo nessa atividade. Ao contrário de outras proteínas animais, onde é possível uma capilaridade muito maior, no campo da pecuária, da carne vermelha, nós somos praticamente, eu diria, imbatíveis no nosso potencial. A ministra Tereza Cristina fez um trabalho genial, abrindo mercados, vendendo para mercados, e quando eu converso com clientes, prospects internacionais, sabe o que eu escuto deles? Tejão, vocês não vendem, vocês tiram pedido, vocês poderiam vender muito mais. Um pequeno exemplo, o mercado halal. Converso sempre com o Ali, que representa o mercado halal no Brasil, e fala, Tejão, vocês poderiam vender 3 vezes mais. Quando vamos à China, e fizemos uma pesquisa de percepção da carne brasileira na China. Essa pesquisa ocorreu em outubro de 2019, antes da pandemia. Qual é a percepção da carne brasileira na China? Nenhuma. Nenhuma. Está lá, ninguém sabe que existe. Alguém que sabe que existe, Freire, alguns do governo, colocaram na pesquisa o seguinte: vocês são valorosos, vocês são espetaculares, vocês são um país que tem muita dificuldade, um país em desenvolvimento, vocês atravessam o oceano inteiro e vocês conseguem entregar carne aqui competindo com as maiores economias do planeta Terra. Vocês competem com os Estados Unidos, vocês competem com a Europa, vocês competem com a Nova Zelândia, com a Austrália, vocês competem com o Canadá, vocês são heróis. Então, quando escutamos isto de alguém que tem alguma noção do que é o negócio da carne brasileira e comparamos com um total desconhecimento, a gente verifica o potencial gigantesco que temos para vender para o mundo. Muito mais do que nós estamos vendendo. Portanto, a arte da venda é a arte fascinante. Tereza Cristina abriu muitos mercados, mas, como ela dizia, temos que ter juízo. Eu posso abrir mercados, mas a iniciativa privada tem que correr do meu lado para aproveitar os mercados que nós abrimos. Uma coisa importante é dizer que produto é o que fazemos no campo, ou o que você faz na tua indústria, mas vendas é o que fazemos na mente dos clientes. Produto é o que fazemos no campo, vendas é o que fazemos na mente dos clientes. Então, eu dou aula para alunos internacionais. Mês de fevereiro eu vou à França, e lá eu converso com alunos do mundo inteiro, num mestrado, Food and Agribusiness Management. Eles vêm ao Brasil, ficam aqui 2 meses. E eu sempre falo para eles que produto é o que fazemos no campo, produto é o que fazemos na indústria, mas vendas é o que fazemos na mente do cliente. E vai aqui uma experiência interessante. Voltando de uma das minhas aulas na França, entrei numa loja do conhaque Hennessy. E entrei para comprar um conhaque de 70 euros. Estava na minha cabeça. E quando cheguei nessa loja, eu vi numa vitrine uma garrafa escrito 20 mil euros. Eu fiquei indignado. Porque a arte do vendedor é a arte de incomodar. Grandes vendedoras e vendedores incomodam. Eles não existem para ser simplesmente bonzinhos, eles incomodam. E aquela vitrine com uma garrafa escrito 20 mil euros me incomodou. Eu chamei o vendedor e perguntei, meu amigo, o que tem numa garrafa para valer 20 mil euros? Ele me disse das cepas, da origem, do blend, de quanto tempo aquilo ficou para ser feito. Em 5 minutos, me deu uma aula. E me fez sentir o prazer sensorial de consumir aquela garrafa de 20 mil euros.
Eu perguntei, que conhaques você tem aqui? Ele disse, Renessi, todos, de 20 mil euros, 1.000 euros, 500, 320 euros, 200 euros, 120 euros, 70 euros. Todos ótimos conhaques, Renessi. Eu entrei para comprar o de 70 e disse para ele, me deu de 200. E perguntei, algum dia alguém aqui já comprou um conhaque de 20 mil euros? Ele me falou, nunca. Mas é graças ao de 20 mil que eu vendo muito mais o de 200 do que o de 70. A arte fascinante e espetacular da venda. Vocês talvez conheçam um pecuarista, o Olímpio Risso de Brito, de Cuiabá, agropecuária Cangaia. Me deu uma aula de vendas. Eu perguntei, por que você consegue vender muito mais touros caros, de 20, 30 mil reais cada um, do que os touros comuns, 8, 9, 10, 12 mil reais? Ele falou, é muito simples, Tejon. Eu levo o cliente no meu carro, quando eu entro na fazenda, eu deixo à vista do cliente os melhores touros do mundo, aqueles que eu seleciono, espetaculares. O cliente fica encantado ao olhar aqueles touros. O conhaque de 20 mil euros. E o cliente pergunta, aqueles ali, eu queria aqueles. E o Olímpio fala, não, aqueles eu não posso vender. Aqueles são especiais, eles são meus, é de uma reserva especial minha. Mas não vende nenhum? Não, não pode vender. Aquele lá é de uma seleção, eles são invendáveis. O cliente ficou com aquela imagem na cabeça. Bom, lá ver os touros, o cliente não esqueceu. E chega uma hora que ele pergunta para o Olímpio, mas, escuta, me vende aqueles lá. Não, aqueles não posso. Mas se você fosse vender, por quanto você venderia aqueles? Ah, muito caro, você não vai poder pagar. Mas por quanto? Ah, aqueles lá é 30, 40 mil cada um. Ah, mas eu quero levar. E o Olímpio vende. Ou seja, a arte da venda não é a arte de falarmos com o racional. É a arte de chegarmos ao racional através das emoções, através dos corações. A Acrimate, Mato Grosso, me pediu uma pesquisa sobre hábitos de consumo de carne nos consumidores urbanos. Fizemos essa pesquisa e eu fiquei preocupado, porque eu vi a carne vermelha sendo considerada uma carne a mais saborosa, porém uma carne cara, e uma carne só de fim de semana. Uma carne para ser consumida nas festas, nos churrascos. E, ao contrário, as outras proteínas, principalmente a do frango, num conceito de barata e consumo diário. E na pergunta que eu fazia, saúde, qual que você mais se associava com saúde? Aparecia o peixe. E apresentei para o pessoal da Acrimate e apresentei para o pessoal dos frigoríficos. Vendas é a arte de mudar percepções. E é muito importante que no setor da pecuária, da carne vermelha, a gente conduza os consumidores a um hábito antigo. Esse hábito antigo era um bifinho todo dia. Um dia por semana, inclusive, um fígado batidinho, com alho, cebola, e que minha mãe me obrigava a comer, dizendo que aquilo era ótimo para a minha saúde, para o sangue. Então, existem aqui oportunidades extraordinárias na retomada do aumento do consumo per capita da carne vermelha, e quando nós olhamos para o mundo, o potencial existente é simplesmente gigantesco e fascinante. Mas nós temos que, reunidos a cadeia produtiva, vendermos juntos para o consumidor final o que é saúde e o que é o preparo daquilo que era muito comum no passado. Todo dia era dia de um bifinho.
Agora parece que ficou uma coisa mais para o final de semana. E isso cabe aos vendedores alterarem este hábito, que não é um hábito saudável para a proteína, fundamentalmente para a proteína da carne vermelha. Em vendas, tem 3 regras fundamentais. A primeira, venda o melhor, não venda preço. Não venda preço, venda a inovação. Preço é diferente de custo. Venda a inovação, mostre a inovação. Portanto, a inovação é fundamental para o nosso sucesso. Mas se a gente não vender a inovação não sai da prateleira, a inovação não gira. Eu já participei do conselho de redes de distribuição e me impactava muito ver a curva de Pareto. 80% da receita oriunda de meia dúzia de produtos, dos mesmos. As inovações não girando, as inovações não sendo vendidas. Também me preocupava muito ver numa região que tinha ali um potencial de 2.000 unidades de compra, 2.000 propriedades, que praticamente atingíamos 600 e tínhamos em 100, 120 pecuaristas 80% da nossa receita. Quem está fazendo isso não está vendendo. Está simplesmente tirando proveito daquilo que Guido Gata fez. Mas não está abrindo porteiras, não está apresentando as inovações, não está vendendo. Cabe a nós, neste mundo de ciência crescente, gigantescamente avançada, onde os cientistas se irritam com a distância que separa o conhecimento científico daquilo que está chegando no campo, cabe a nós incomodarmos, movimentarmos os nossos clientes para o consumo da inovação e cabe a nós abrirmos porteira. Mas, Tejão, tem porteira para ser aberta? Muita porteira para ser aberta. No Brasil tem 4,5 milhões de agricultores que estão longe da ciência, da tecnologia. 4,5 milhões. Temos 1 milhão que estão, de algum jeito, dentro da ciência, dentro da tecnologia, mas desses 1 milhão, 900 mil fazendo um trabalho muito distante ainda do que poderia fazer. Portanto, o potencial para vender é simplesmente gigantesco. O mundo nos incomoda, crises existem, vem sempre, não tem nenhuma novidade com crise, porque ela sempre existirá. E eu aprendi com Nishimura uma regra muito interessante para a crise. Quando estávamos numa crise, ele me mandou cortar bambu no bambuzal, do lado lá da jato. Cortei uns toletes de bambu e coloquei na mesa dele. Ele falou, o que você viu quando cortou bambu? Não sei, senhor Nishimura, o bambu é alto, fino, sei. Então, bambu alto, fino. Bate vendaval muito forte. Tempestade. Bambu não cai. Por que bambu não cai? Eu não sei, senhor Nishimura. Porque a cada 70 centímetros, 80 tem nó. Nó é momento de dificuldade. Nó é quando cruzamos e atravessamos crise. Portanto, crise é igual à vida. Sempre tem crise. E é na crise que formamos caráter. É na crise que formamos a resistência. A partir do nó, bambu cresce de novo. Outro nó, bambu cresce de novo. Outro nó, bambu cresce de novo. Não fosse nó, bambu não parava em pé. E outra coisa importante, bambu sempre junto, Tejão. Por isso bate vendaval, bate tsunami, e bambuzal não cai. Então, juntos, associativismo, na união, e ao mesmo tempo fazer de cada crise um grande aprendizado. E lição extraordinária do Nishimura era, quando tudo vai bem, se prepare para ir mal.
Se você se preparou quando no alto da curva para ir bem, quando a curva da economia desce, quando negócios caem, se você está preparado, você vai ser o que mais vai subir, o que mais vai crescer. Então, fundamento, as senhoras e senhores empresários que estão aqui conosco, além de vendedoras e vendedores, é de olho no caixa e na inovação. Caixa, inovação. Caixa, inovação. Crise sempre existe. Curva de alta, curva de baixa. Curva de alta, curva de baixa. Quando na alta, prepara para cair. E quando caiu, se preparado, é o que vai subir mais rápido. Portanto, a arte da venda é transferir estas imagens e visões para os nossos clientes. Produção, pessoal, nos próximos 50 anos, nós vamos produzir o equivalente ao que fizemos nos últimos 10 mil anos juntos. Nos próximos 50 anos, nós vamos crescer e vamos ter que fazer o que fizemos nos últimos 10 mil anos. Não se preocupem com o mercado. Aliás, Penteado Cardoso, Fernando Penteado Cardoso, que foi o fundador da Maná, a do Bando Dá, criou a AgriSUS, uma fundação de agricultura sustentável. Faleceu em setembro do ano passado com 106 anos de idade. Eu conversei com esse homem 2 anos antes, quando ele estava com 104 anos de idade. Eu perguntei, doutor Fernando, o senhor está, né, na época, com 104 anos de idade. Qual é o conselho que o senhor dá para todo mundo que está conosco aqui no agronegócio? Ele disse, ciência, Tejão. Nunca se afaste da ciência. A ciência é o exemplo maior de tudo que o agronegócio precisa respeitar. Não pare de estudar. Seja um inovador. Seja um aplicador da ciência. E que outro conselho, doutor Fernando? Não tenha medo do mercado. O mercado no agronegócio será sempre muito maior do que aquele que você está enxergando. Porque o potencial de crescimento para o alimento, para a agroenergia, agroambiente, é simplesmente um potencial que nós não conseguimos mensurar. Ele é estupidamente maior do que aquele que a gente enxerga e que a gente vê. Portanto, não tenha medo do mercado e se apegue à ciência. E aí você podia dizer assim, mas João, tem muita coisa imperfeita. Parabéns. O mundo é imperfeito. Se o mundo fosse perfeito, não precisaria de produtores. Por quê? Porque eles fariam tudo ao natural. Não precisaria de ninguém. Não precisaria de suplementos minerais, não precisaria de nutrição. Por quê? Porque tudo dá-se ao natural. Não precisaria de genética. Por quê? Porque tudo se aperfeiçoaria ao natural. O mundo é imperfeito. O mundo não é perfeito. Portanto, missão extraordinária nossa, como Asbram, nesse mundo da pecuária, é aperfeiçoamento das imperfeições. Na sua região, nos seus clientes, identifique 3 necessidades de aperfeiçoamento, daqueles que seriam fundamentais para o sucesso do seu cliente. 3. 3 coisas que têm que ser aperfeiçoadas. Ponha na sua cabeça isso. Identifique, do ponto de vista neurolinguístico, a empatia com a qual você vai incomodar os clientes para a busca daquele aperfeiçoamento. Mostre para ele, por exemplo, um touro com um relógio. Nós não temos mais 20 anos para esperar. Não temos mais 10 anos. A ciência é tic-tac, tic-tac, tic-tac a cada segundo. Eu preciso avançar exatamente agora. E aprenda uma coisa muito rica no campo do uso da sua máquina humana. Você conversa com clientes assim, se eles forem assim. Mas se o cliente for assim, você tem que conversar com ele assim. Para, a partir de assim, você ir
aumentando. E a partir de assim, você ir transformando ele em alguém veloz, rápido. Porque você tem dois tipos de pecuaristas que vão ao futuro: os velozes e os desaparecidos. Mas você tem que conquistar os lentos, os mais vagarosos. Para quê? Para que eles possam prosperar e para que você possa vender muito mais. O mundo é um processo de mudanças gigantescas e só existirão dois tipos de seres humanos no futuro: velozes e desaparecidos. Portanto, desafio zootécnico. Quantos pecuaristas vocês acham que existem hoje que estarão aqui daqui a 10 anos? A Embrapa me deu um número. Me disse 40% dos atuais pecuaristas não irão ao futuro. Potencial de mercado que vocês têm? 100 milhões de cabeças. E é preciso, então, vender o cliente para ele mesmo. A maior venda do mundo é vender você para você mesmo. Do que você tem que se transformar, mudar, evoluir. Você, vender você para você. Segundo, a maior venda do mundo é vender o cliente para ele. Porque se você não vender o cliente para ele não vai comprar nada do que você oferece e fala. Portanto, a conversa é uma conversa muito mais humana, de confiança. E os dados da Embrapa são esses, que eles me disseram. Numa reunião com a Asbram, que tem uns 3 anos atrás, se eu não me engano, eu perguntei, das 200 milhões de cabeças que tem no Brasil, o que vocês acham? Quais são aquelas ótimas? Ótimas. O número que eu peguei, depois a Beth me corrige, foi 24 milhões de cabeças ótimas. As boas. 41 milhões boas. Aí ficavam 150 milhões fora de ótimas e fora de boas. Se esse número é verdadeiro, o potencial é simplesmente extraordinariamente gigantesco. Portanto, não olhe somente para as 21 milhões. Não olhe somente para as 41. Olhe para um potencial gigantesco de 150 milhões de cabeças, necessitando de produtos, de serviços, eu diria até de salvação. Portanto, potencial simplesmente extraordinário. Aí você me perguntaria, Matheus João, por que tem 11% das pessoas que progridem? 11% dos vendedores. Olhe para os seus vendedores. Você tem 100 vendedores? 11% são os melhores. 19% seguem os 11%. 50% é mais ou menos. 20% reclama de tudo e de todos. O que acontece? Acontece que é a alma humana. É Cirne Lima, é Alisson Paulinelli. Eu preciso influenciar, eu preciso incomodar, eu preciso fazer gestão de 89% da minha equipe. Eu preciso fazer gestão de 89% dos meus pecuaristas, do potencial que existe na minha região, porque 11% vão sem mim, estão na frente. 19% bem administrado segue os 11%. 50% é turista passando o tempo no planeta. E 20% é terrorista detonando a terra e as pessoas. Portanto, nós temos aqui, talvez, mais do que vender nutrição, do que vender alimentos animais, nós temos aqui que vender desenvolvimento efetivo de alma. E agora tem foco. Foco talvez seja a venda mais difícil do mundo. Grandes vendedoras e vendedores, eles têm um foco concentrado, gigantesco naquilo que eles têm que fazer. E quando perde o foco, para de vender. Então, qual é o foco? As métricas têm que nos ajudar nisso, os indicadores que nós desenvolvemos na gestão de uma equipe comercial têm que nos ajudar nisso. E quando você pega a turma dos 50%, mais ou menos,
e você quer levá-la para o grupo dos 19. Um fato marcante, celebre. Deixou de ser nota 4, passa a ser nota 5, celebre. Deixou de ser nota 5, passa a ser nota 6, celebre. Entenda que o desenvolvimento de um ser humano, de uma equipe humana, ela exige da mesma forma muita métrica e, ao mesmo tempo, muito talento no uso dessas métricas. Não esfregue na cara de nota 3, nota 4, alguém que é nota 10. Vai assustar, vai afastar. E no campo da venda, você nunca vai ver um vendedor mal-sucedido sozinho. Ele estará sempre acompanhado de outro mal-sucedido como ele. Quando eu comecei minha vida em São Paulo, me deram um emprego de vendedor, eu tinha 18 anos de idade. Eu era o pior vendedor da empresa. Eu fiquei imediatamente amigo do outro vendedor tão ruim quanto eu. Ele não vendia nada para ninguém, muito menos eu. Saíamos para vender juntos. Ele não vendia, eu não vendia. Parava o dia, terminava o dia, nós íamos para um bar embaixo do escritório, tomar uma cerveja e ficar reclamando do mundo, falando mal do mercado, mal do gerente, mal do produto. No dia seguinte, saímos juntos de novo. Ele não vendia, eu não vendia. Tinham 100 vendedores na empresa. Uns 15 eram iguaizinhos a nós. Viviam sempre com a gente. A gente marcava lá um happy hour no final da semana. Quem estava com a gente? Os 15, que não vendiam nada para ninguém. Quem eram os melhores vendedores da empresa? Eram mais ou menos uns 8, 9, que vendiam muito. E tinha um campeão. O campeão era um baiano, chamado Nolasco, o que mais vendia. Nós, os 15, que não vendíamos nada para ninguém. Quem a gente mais odiava na empresa? O Nolasco. A gente tinha ódio dele. Nós odiávamos os melhores. E nós íamos conversar com os melhores? Nunca. O dono da empresa, um americano, John Gottheimer, gostava de mim ou ficou com pena de mim. Falou, você vai trabalhar 30 dias com o Nolasco para aprender com ele. Eu disse, eu não vou. Eu estou estudando, fazendo faculdade. Nolasco é um trabalho à moda antiga. O que eu vou aprender com ele? Ou vai aprender com ele ou está demitido. Eu fui. Eu aprendi o talento fascinante da alma de um grande vendedor, do planejamento que ele fazia para sair para vender, de como ele dedicava o final de semana fazendo roteiro, investigando clientes, descobrindo a coisa mais fascinante da vida de um vendedor, que é descobrir aquilo que o cliente precisa fazer e ele não sabe. Ele usava tempo para procurar isso. Ele investigava o que os clientes precisavam, do que ele tinha, e que os clientes não sabiam que precisavam. Ele fazia a coisa mais fascinante do passo da venda, que é o planejamento e a descoberta. Você se planeja? Ele planejava roteiro, ele planejava visita, ele planejava entrevista, ele preparava perguntas. E ele, através das perguntas, ele confirmava se o que ele descobriu, que era muito importante para a vida do cliente, o próprio cliente, através da pergunta, dizia para ele. Porque a maior arte da venda é colocar o cliente vendendo para você. E você só consegue isso através da pergunta. A partir desse passo maravilhoso, ele desenvolvia, então, o tratamento das objeções. Ele nunca enfrentava uma objeção. Ele sempre parafraseava a objeção, respondia à objeção, se colocando sob o ponto de vista daquele cliente. E aí ele fazia uma coisa genial, que às vezes os vendedores têm medo de fazer. Ele solicitava o fechamento. Porque tem muito cliente que não vende, tem muito vendedor que não vende, porque não pede o pedido, não pede o fechamento. Então ele pedia o fechamento. Vamos fazer agora esse ou aquele, vamos fechar com 30 dias ou agora. Ele sempre tinha perguntas de fechamento e ele sempre tinha uma caneta, né? Na época, pedidos, um papel. Ele sempre tinha uma caneta e oferecia a caneta para o cliente, porque tem cliente que tem a mão difícil para assinar. E feito a venda, ele fazia toda uma reflexão da venda de novo com o cliente.
ele revendia tudo o que ele vendeu, porque ele não queria, em hipótese alguma, cancelamentos e não queria, em hipótese alguma, desentendimentos. Este, um baiano simples, que me deu lições espetaculares quando eu tinha 18 anos de idade. Eu dirigi grandes equipes de vendas, muitas. Equipes de vendas que, inclusive, tinham que vender o que ninguém queria comprar. E foram experiências que eu tive no grupo do Jornal Estado de São Paulo, dirigindo mais de 3.000 vendedores, vendendo anúncios em listas telefônicas. Ninguém queria comprar. E eu vi naquela atividade como vendas é fascinante. Você pode vender o que ninguém quer comprar, se você desenvolver esta alma fascinante do mundo da venda. E uma coisa curiosa, eu sabia que os vendedores menos capazes, se eles convivessem com os mais capazes, eles melhorariam. E eu sempre procurei colocar os vendedores intermediários, passando uma semana, passando alguns dias, com aqueles campeões natos, espetaculares. O meu baiano, Nolasco. E aí vai uma coisa que eu quero deixar aqui com vocês como uma curiosidade. Quantos vendedores que iam conversar e aprender com os melhores voltavam e diziam: que legal, eu aprendi. Que percentual falava isso? 20%. 80% dizia: não aprendi nada, eu não sou igual a ele e eu não tenho nada para aprender com ele. Então, eu poderia provocar vocês todos que estão aqui comigo hoje, dizendo: quem são os melhores vendedores que vocês conhecem? Quem são os melhores distribuidores? Quem são as melhores indústrias? Quem são os mais bem-sucedidos? Se eu olhar com atenção o mais bem-sucedido, eu vou melhorar. Agora, a questão passou a ser: por que eu não olho? Por que um produtor mediano não aprende com o melhor? Não vai olhar o melhor e aprende com ele? Se é um vizinho, por que não vai? E talvez essa seja a mais difícil de todas as atividades de um líder, porque cabe a um líder desenvolver a mediana dos seus vendedores. Cabe a um líder desenvolver a mediana dos seus clientes. Cabe a um líder desenvolver a mediana dos seus alunos, porque trabalhar com os 11% é fácil. Eu tenho que trabalhar com os 89%. Quem me deu uma lição fantástica no mundo do futebol foi o Raí, jogador de futebol, um dos craques campeões, estava no Botafogo de Ribeirão Preto e o Botafogo ia cair para a segunda divisão. E ele já estava acertado com o São Paulo, que é o clube que ele foi, né, do Botafogo para o São Paulo. E o técnico chamou o Raí e falou: Raí, me ajuda. Você é um dos melhores jogadores do mundo. Você vai ser um craque internacional. Nós estamos jogando muito mal. Nós vamos cair para a segunda divisão. Dá um jeito aí, faz alguma coisa. O Raí fala: mas os colegas aí são muito ruins. Não sabem jogar bola, a bola bate e não volta. Não dá para jogar com eles. E aí o técnico, esse professor, falou para o Raí: Raí, tu é o melhor. Conversa com eles, toma uma cerveja com eles, grita com eles, joga a bola, pede a bola, entusiasma eles. Se você fizer isso, eles vão melhorar. E se eles melhorarem um pouco, nós não vamos para a segunda divisão. O Raí é um cara que eu admiro, de um caráter maravilhoso, extraordinária pessoa. Ele ouviu essa mensagem do técnico e, a partir daquele dia, ele se comportou como se fosse, de fato, um estimulador, um provocador positivo, um incomodador de todos os colegas daquela equipe do Botafogo. E ele me disse: a partir daquele dia, começamos a falar, a pedir a bola, a berrar, xingar, abraçar, tomar uma cerveja junto. A partir daquele dia, o time melhorou. E nós não caímos para a segunda divisão.
E ele me disse, em todo o clube que eu fui jogar na minha vida, eu, como um dos melhores jogadores, a minha missão sempre foi de fazer a mediana do meu time evoluir. Porque se a mediana do meu time não evoluísse, eu não poderia ser um grande campeão. Para que eu fosse um grande campeão, o meu time tinha que jogar muito bem. E eu, como melhor, como capitão, quase sempre fui, precisava fazer com que os meus nota 5 fossem nota 7. Eu precisava fazer com que a mediana evoluísse. E talvez aí esteja uma das missões mais espetaculares de um líder, de uma empresa, de um líder de vendas e, por que não, de um vendedor na sua região com a equipe e com os seus clientes que lá estão. Numa equipe de vendas, eu me lembro de uma época que nós demos celular para todo mundo, no início de dar celular para os vendedores. Eram praticamente 1.000 vendedores que eu tinha no time. 200 vendiam muito bem, e essa 11, 19, 50, 20. 11, 19, 50, 20. E aí tinha uns 200 que não vendiam nada para ninguém. Eu pedi para o pessoal de TI me dizer, escuta, com quem que os 200 que não vendem nada para ninguém gastam as chamadas telefônicas? E aí veio algo que é preciso a gente pensar. Para o nosso mundo aqui do marketing, da venda, do crescimento da pecuária. Dos 200 que não vendiam nada para ninguém, 80% das chamadas telefônicas era entre eles. Então, nós temos aí que quebrar essa curva de Pareto e, para vender mais, nós precisamos influenciar a mediana dos clientes da nossa região, precisamos influenciar a mediana dos nossos vendedores e, para isso, também é fundamental e muito especial e importante o mundo da comunicação, o mundo da propaganda. Na coisa da venda, outro exemplo fascinante na venda é com um pedinte que eu conheci na Avenida Paulista. Ele ficava pedindo esmola em frente a lojas Renner. Então ele me disse que o nome dele era João Renner. E lá, pedindo esmola na Avenida Paulista, eu passava, aí um dia eu parei para falar com ele. Eu falei, meu amigo, me diga uma coisa, eu sou professor, tenho uma curiosidade. Quando é que você fatura mais? Quando é que você ganha mais esmola aqui? Quando você está sozinho aqui, sentado no chão, quando você está sozinho com uma criança, né? Filho dele. Quando você está com a criança, você está com um cachorro, tem um cão. E também quando você está com um cão e tem com uma placa escrita, ajuda, acabou a ração, ajuda na ração do cão. Quando que você vê fatura mais? Ele falou, eu faturo mais, professor, quando eu estou assim. Estou eu, a criança, né, meu filho, está o cachorro e está a plaqueta escrito ajuda na ração. Então esse aqui é assim eu ganho mais esmola. Eu ia embora, ele me chamou, professor, por favor, o senhor tem que entender também uma coisa, ele me falou. Se o menino, meu filho, não estiver bem vestidinho, limpo, cuidado, as pessoas não vão me dar esmola. Se o cachorro não estiver bem nutrido, estiver bonito, também não vão dar dinheiro para a ração. Então, para que eu ganhe mais, é assim, mas eles têm que estar bonitos. Até para pedir esmola, você tem que fazer o desenvolvimento de uma estratégia. Alguém perguntou aqui o que eu faço com os 11, 19, 50, 20. Essa pergunta vale ouro, né? Primeiro, você precisa ter métricas que você consiga, com justiça, classificar o que é o 11, 19, 50, 20. De verdade. Então, muito importante que esses 11 não sejam apenas alguém que herdou uma carteira que se vende ao natural e, por ser uma carteira que se vende ao natural, ele fica ali, sentado, talvez não na venda, mas sim no atendimento. Então, a justiça com a qual você cria o critério de 11, 19, 50, 20 é muito importante. Você tem que ter objetivos e metas de vendas
segmentadas. Clientes já existentes na casa, que compram já com muita previsibilidade um faturamento, e que provavelmente eles estejam até já num limite do que seria as vendas para aquele cliente. Clientes que são grandes e importantes, que você tem na casa, mas que não compram só de você, que compram também de competidores. E que você, naqueles clientes, você tem condições de crescer verticalmente. Clientes grandes que são seus, fiéis, estão contigo, e que deverão repetir o que estão fazendo, já num estágio evoluído. Clientes grandes, importantes, tecnológicos, com quem você divide share, com concorrente. Isso vale para médios, isso vale para pequenos clientes. Médios, pequenos clientes existentes. E vale também para clientes que não são seus e que você tem que conquistar nessas categorias. E não são seus. Você ainda não fez. Então, você tem que ter uma lista de clientes que já estão comprados, clientes que estão comprados num percentual, mas que você vai botar um objetivo. Vai criar uma lista de prospecção. Prospecção significa que não é cliente seu e que você tem que conquistar. Ao fazer esta segmentação, você deve começar uma campanha de vendas atribuindo aos seus vendedores mais experientes o desafio maior, que é principalmente o de conquistar share dentro de clientes grandes e importantes e de conquistar clientes grandes e importantes que você não tem. Então, esta dupla aqui é a dupla mais difícil, mais importante. Se você tem cliente que renova o que faz todo ano praticamente, e aquilo já está fidelizado e meio automático, este vendedor, esta vendedora, terão ali praticamente um trabalho de manutenção. Então, a métrica da manutenção é uma métrica diferente de todos os outros segmentos. Então, você não poderia ter jamais uma métrica só para toda a sua equipe de vendas. Assim como você não poderia jamais ter a mesma taxa de comissão para todos os seus vendedores. Porque quem vai prospectar, por exemplo, e fazer capilaridade em pequenos, tem que ter uma taxa extremamente mais atraente do que outro que está fazendo manutenção de cliente grande. Esta engenharia da métrica, do planejamento de vendas, ela é decisiva para você ter uma justiça nos 11, 19, 50, 20. Começa no primeiro ano, isso vai se revelando e você vai vendo quem vai se transformando efetivamente nos 11, 19, 50, 20. E os teus 11 mais importantes vendedores, você tem que alimentá-los o tempo inteiro com desafios. Eles têm que ser os mais desafiados, porque eles são o Raí do time, eles são os Pelé do time, eles são os campeões do time. Eles têm que ser desafiados todo ano com prospecções, conquistas, porque eles são os mais capazes e os mais preparados do ponto de vista de dom. E, obviamente, treinamentos são diferentes. Treinar alguém para trabalhar em pequenos, para trabalhar em médios, para trabalhar em conquista de share, para trabalhar em manutenção, são treinamentos e ações difíceis, assim como as reuniões que fazemos no campo, um dia de campo para conquistar cliente que eu não tenho, é um dia de campo diferente, onde eu reúno os clientes que eu já tenho e são meus. Então, eu vejo muita também, às vezes, acomodação numa não segmentação dos eventos promocionais que eu realizo no campo. Então, a resposta ao 11, 19, 50, 20, exige planejamento da campanha de vendas e exige justiça na elaboração das métricas. Agora, uma coisa eu aprendi. Eu não aceito desculpa de líder de vendas que me diz que não fez o número por causa do João, do Mané ou da Zezé.
A cara de uma equipe de vendas é a cara da sua liderança. Então, líder, para mim, é responsável por evoluir a mediana do seu time, evoluir os médios, e responsável por participar de seleção e recrutamento. Onde quer que eu andava, onde eu ando, eu vejo um grande vendedor, uma grande vendedora, eu dou meu cartãozinho, porque eu quero trazer aquela pessoa para o meu time. Porque a coisa mais importante que existe é você ter um grupo de pessoas ardorosas, pessoas com um ponto de vista de enfrentamento daquilo que é a atividade mais louca do mundo. Vendas não está combinado com ninguém. E se a gente não tiver essa coragem, a gente não consegue fazer, então, os próximos passos, que seria a audácia e a ousadia de vender inovação. Então, cabe a um líder aprimorar a sua equipe nos 8 Cs. Quais são os 8 Cs? Coragem. Coragem para enfrentamento das incertezas, dos riscos, daquilo que a gente não consegue resolver na Terra. Fatores incontroláveis. Fatores incontroláveis. Eu conheci, por exemplo, o doutor Macedo. Doutor Macedo, um pouquinho de água aqui. Doutor Macedo é o médico que ficou agora famoso por ser o cirurgião do presidente da República. Doutor Macedo, quando tinha 12 anos de idade, levou uma patada de cavalo e teve o rosto fraturado e perdeu parte da visão. E ele tinha um sonho, ser cirurgião. O médico que atendia o doutor Macedo me contou essa história. Perguntava para ele: menino, o que você quer ser quando crescer? Ele falava: quero ser cirurgião, doutor. E o médico, bem intencionado, falava: esqueça, você não vai ser cirurgião. Você teve sua vista afetada. Como é que você vai ser cirurgião? Mas o Macedo não se deixou hipnotizar pela fala do médico. Foi estudar medicina, estava fazendo medicina já no segundo ano de residência, no último ano de residência da Santa Casa de São Paulo, já formado, segundo ano de residência. Os médicos saíram de férias no Natal, tiraram uma semana no Natal, e deixaram o Macedo pela primeira vez sozinho, num atendimento de emergência. Ele ficou sozinho no plantão. E ele me disse: fiquei apavorado. Eu nunca tinha ficado sozinho. Fiquei a primeira vez. Aí surge a primeira emergência para o doutor Macedo atender. E ele me perguntou: você sabe qual foi a primeira emergência que eu atendi na minha vida? Foi exatamente do médico, que me disse que eu nunca seria cirurgião. Então, a vida é uma coisa curiosa, né? De dia, trabalhe como se tudo no mundo dependesse só de você. À noite, reze como se nada dependesse de você. Tem um fator aleatório. Aí eu perguntei para o Macedo, que é o melhor gastroenterologista do planeta Terra. Falei: Macedo, você tem parte da visão afetada, você estudou a medicina robótica, considerado um dos melhores do mundo. Qual é a diferença entre fazer uma cirurgia com você e fazer com outro médico? E aí a resposta do Macedo é a resposta que eu gostaria que vocês todos levassem com vocês, que tem a ver com esse mundo da liderança, de vendas e do nosso agronegócio, dos nossos clientes produtores. O Macedo respondeu assim: a diferença, Tejão, é que comigo os fatores incontroláveis vão interferir menos. Ou seja, ele olha e vê o que ninguém vê, ele escuta o que ninguém escuta, ele presta atenção naquilo que os outros não prestam atenção, porque ele está absolutamente focado, ele é um foco inteiro na profissão dele. Então, quando vocês olharem uma grande pecuarista, um grande pecuarista, esses dos 11%, vocês vão ver ali foco. É um foco concentrado. E quando vocês olharem um grande líder, um grande vendedor, uma grande vendedora, vocês vão ver ali um foco gigantesco. Ele não perde um nanosegundo, ele vê o que o outro
não consegue ver. Agora, no campo da pecuária, você tem hoje à sua disposição a informação digital. A informação digital que permite ver o que somente um Macedo da vida, um pecuarista nanosensível, focado, iria ver. A informação digital te permite ver e te permite fazer tomada de decisões. Então, num campo que te oferece o Big Data, que te oferece a informação num celular, num notebook, que você pode acompanhar aquilo, a performance, eu diria que não se justifica o camarada ser nota 4, nota 5. No mínimo tem que ser nota 7, 8. Porque o mundo permite que ele seja, no mínimo, 7, 8. E aí vai, talvez, a diferença do digital para o analógico. Eu visitei a fazenda do Grupo Amage, fazenda Itamaraty, e é um conselho que eu dou a todos vocês. Toda vez que eu visito uma fazenda, eu quero saber quem é o melhor operador, quem é o melhor funcionário, quem é o melhor peão. Cheguei na fazenda Itamaraty, lá tem tudo, 250 mil hectares. Aliás, estão começando também um exercício de ILP. 250 mil hectares tem satélite, tem agricultura de precisão, tudo. Eu perguntei quem é o melhor operador aqui das máquinas. E me trouxeram uma mulher, não um homem. Benigna Alves, melhor operadora da fazenda Itamaraty. E aí eu falei, Benigna, vamos dar uma volta aí, estava colhendo algodão. Antes de subir na máquina, ela já pediu que eu limpasse o sapato. Tá bom, entramos na máquina, vocês conhecem essas máquinas, são verdadeiros robôs, tudo planejado, programado. Tem música, ar-condicionado, água, suco, e ela vai. E algodão, né? Algodão, aquelas bolotinhas branca. 15 minutos, você está hipnotizado ali dentro. Você não está mais ali. O seu cérebro está voando. E a Benigna tomava nota. Eu falei, mas o que você toma nota? Isso aqui é um robô, está andando sozinho? Não, eu vejo coisas. A Benigna conseguia ter um diálogo com o mundo digital. E aí, conversando com o reitor da Universidade de Mauá, aqui de São Paulo, ele me falou, Tejon, o mundo digital está a serviço de um mundo cada vez mais analógico. Mas por quê mais analógico? E aí vem a coisa fascinante, que é a diferença entre um Macedo, é a diferença entre um vendedor, é a diferença entre um pecuarista, e a diferença que vocês todos precisam ser alertados. Ele me disse, é que entre o 0 e o 0,001 existe o invisível. Entre 23,5 e 23,5007 existe o invisível. Então, o mundo digital está cada vez mais a serviço de um mundo analógico. Em qual sentido? É humano. É para o ser humano tomar decisões. Aí, Benigna Alves, uma mulher que fez fundamental, não fez faculdade, entrou lá na Itamaraty para trabalhar na enxada, foi participar de um curso de operação, se transforma na melhor métrica, porque essas máquinas todas têm métricas. Então, quando falaram que ela é a melhor, porque as métricas mostram isso, simplesmente porque ela consegue negociar com o mundo digital. Então, o mundo será sempre estupidamente humana. Para quem está no atendimento telefônico, empatia da voz. Para quem está no WhatsApp, como você escreve. E o WhatsApp, que você vai ser cada vez mais chamado para MVPs, olha o que conseguiram para mim. Se você não tiver estabelecido confiança na relação, não é isso aqui que vai resolver. Portanto, você tem que criar efetivamente confiança. E esses 8 Cs, para encerrar aqui esse nosso papo de hoje, eles partem da coragem. Coragem para entender que o mundo não é perfeito. Coragem para enfrentar as incertezas. Coragem para você saber que você tem que conversar com o invisível, por mais tecnológico que seja. Coragem gera confiança. Confiança em quem? Em você.
Se você não tiver confiança em você, você não confia no outro. E se você não confia em você, você não confia no outro. Então você é um desconfiado. Como você é um desconfiado, você não transmite confiança. E o mundo do negócio é confiança. Coragem, que o mundo é incerto, imperfeito. Confio em mim para o enfrentamento do mundo. Ao confiar em mim, confio no outro. Ao confiar no outro, eu crio a coisa mágica da cooperação. Porque é somente cooperando que eu vou para o outro passo. Criação. Eu só vou criar qualquer solução, qualquer saída através da cooperação. Não existe nada que alguém faça sozinho. Tudo que nós estamos reunindo aqui no Masbran, toda a tecnologia, todo o conhecimento, quantos seres humanos foram envolvidos nela para chegar nesse produto final que você está oferecendo lá para um cliente. E quando ele vai ser aplicado e usado, quantas pessoas têm que participar do uso correto dessa ciência? Portanto, a cooperação gera a criação. E quando eu crio, eu adquiro o poder maior de um vendedor, que é a consciência de que eu posso. A consciência de que eu posso me mudar. Eu posso mudar a minha equipe, eu posso mudar o meu produto, eu posso mudar o meu cliente, eu posso mudar a minha região, eu posso mudar o meu país, eu posso mudar o mundo. Porque vocês acham que a ciência que nós recebemos aqui partiram de quem? De seres humanos que adquiriram a consciência de que eles podiam mudar o mundo, mudar a pecuária, mudar a agricultura, mudar a carne. Podiam sim, e fizeram. E como eles fizeram, neste mundo que cresce exponencialmente no conhecimento, nós temos que fazer e ter a convicção clara disso. Consciência de que eu transformo. E quando você tem essa consciência, você conquista. E o que é o sinônimo de uma grande vendedora, de um grande vendedor? A ausência de dúvida. Eu conquisto. Coragem, confio em mim, confio no outro, coopero. Ao cooperar, crio. Ao criar, tenho a consciência de que eu posso melhorar tudo, aperfeiçoar tudo. Ao adquirir esta consciência, parto para a conquista. A ausência de dúvida. Conquistei, paro para corrigir, porque nunca nada estará perfeito. Hora da correção, hora da reflexão, hora da autocrítica, porque nunca nada estará perfeito. Faço isso, adquiro caráter. E quando eu adquiro o caráter dos 8 Cs, nada me para. Nenhuma crise me para. Nenhum obstáculo me para, porque eu venho com a coragem, a confiança em mim, a confiança no outro, a cooperação, a criação, a consciência de que é possível, a conquista, a correção e o caráter, que é a grande embalagem de todo este sistema. Portanto, eu diria a vocês que somos, sim, muito dependentes de líderes, mas está na hora da autoliderança se fazer mais forte. E é possível cada um de nós procurar a sua autoliderança, observando, admirando pessoas, observando e admirando os melhores, imitando os melhores, porque ao fazer isso, não seremos iguais a eles. Você será a sua pessoa, nunca será aquela. Porém, você vai trazer para você o melhor conhecimento que você pôde reunir de tudo aquilo que te envolve. E, em homenagem às mulheres, eu diria que elas têm virtudes, que no Congresso Nacional das Mulheres temos estudado, que elas são, de fato, Beth, eu sei que você tem aí na visão da alma, uma visão praticamente una, e é bonito. Agora, vejo nas mulheres que parece que não param de trabalhar nunca, que quando o sol se põe, continuam fazendo outras tarefas. As mulheres carregam com elas um espírito extraordinário de liderança, porque liderança é assumir risco. Se você não assume risco, você não é líder. E liderança é não ponho a culpa no outro. Não ponho a culpa no outro. É eu, é eu.
liderança, comunicação, como vocês se comunicam de uma maneira espetacular. A afetividade, chegar ao cérebro através do coração, o poder da empatia. Resiliência. Olha, Beth, eu diria que vocês têm uma capacidade de superar sofrimentos que é simplesmente extraordinária. E tem uma coisa que eu posso dizer: mão de mãe tira dor. Eu não sei que milagre é esse, mas mão de mãe tira dor. Eu sofri, aos 4 anos de idade, uma grave queimadura, passei 7 anos internado em hospitais públicos, com grande sofrimento, e vou te dizer uma coisa aqui, Beth, e todas as mulheres aqui presentes. Nos momentos que estava ardendo e doendo, a minha mãe colocava a mão em cima das ataduras, parava de doer. Então, eu não estou inventando. É alguma coisa que é simplesmente fascinante. As mulheres têm uma dose de responsabilidade espetacular, que significa preocupação com sucessão, bem-estar animal, meio ambiente, são empreendedoras, gostam de ganhar dinheiro também, viu, Beth? Gostam de fazer negócio e ganhar dinheiro, e as métricas que eu observo nas equipes comerciais, eu não estou aqui fazendo média com as mulheres, mas onde tem mulher vendendo e homem vendendo nas mesmas circunstâncias competitivas, a média, a performance média das mulheres tem sido superior à performance média dos homens. Então, eu acho que tem uma coisa aí chamada foco, que é simplesmente gigantesca, porque vocês conseguem ver o fio de cabelo no paletó. Vocês conseguem ter um foco simplesmente alucinante. Mas, fundamentalmente, o que eu queria passar para vocês nesta grande visão é que marketing é uma visão estratégica, vendas dentro de marketing é pessoa para pessoa, apesar, tem isto aqui, mas continuará sendo pessoa para pessoa, gente para gente, e nós temos como uma grande missão de vendedoras e vendedores, marqueteiras e marqueteiros do mundo da ciência, da tecnologia, que sempre estão investigando. Não tem cliente que esteja fazendo tudo perfeito. Sempre tem um cliente que eu posso melhorar. E aqueles medianos, eu tenho que fazer com que eles cresçam, com que eles evoluam e fiquem ligados. Quem é novo entrante, né? E não se esqueçam da dona Marise Porto, lá de Pameri, Goiás, símbolo de LPF hoje no Brasil. Há 16 anos atrás, ela herdou uma propriedade com prejuízo, R$ 200 de prejuízo por hectare, não sabia fazer nada, não entendia de pecuária, não tinha dinheiro, ouviu o que o João K., de Goiânia, mandou ela fazer, ler um livro chamado ILPF. Ela fez o que estava escrito no livro. Todo mundo dizia que ela era uma louca, que ela, imagina plantar capim com grão, isso não vai dar certo. Ela fez o que estava no livro. Hoje é um símbolo dessa atividade, me disse que está dando R$ 10.000 lá de lucro por hectare, e eu perguntei, o que você fez, Marise? Ela falou, eu li o livro e fiz o que estava no livro. Eu falei, João, lá, pesquisador da Embrapa, João, por que a Marise fez? O que você falava para todo mundo fazer, e ninguém fez, só ela fez. Sabe o que ele me respondeu? Porque ela era uma dentista, Tejão. Se fosse pecuarista, não teria feito. Portanto, fiquem de olho nas Marises e caras que estão por aí, que vão chegar na pecuária e vão fazer o que a ciência manda e vão ser bem-sucedidos. Mas antes disso, ajude para que todo cliente existente hoje, na sua região, no seu território, faça de tudo para que ele possa ser bem-sucedido, porque isso faz bem principalmente para a nossa própria alma. Não abandone cliente nenhum, assim como aqueles 11, 19, 50, 20, faça de tudo para resgatar camarada do 20. E não se esqueça que alguém fez isso comigo, a quem eu agradeço até hoje. Então, Beth, pessoal, nós estamos aqui, praticamente, ficamos aqui 2 horas de uma conversa com vocês, e eu fico, né, agora ligado aqui na alma e no coração, com todos vocês que estão com a gente aqui, que tiveram essa paciência,
ficamos juntos, me mandem e-mail, fico sempre à disposição de conversar com vocês. E na próxima final de semana vai ter a Camila falando de comunicação. Mas, Beth, fica aí, gostaria do teu encerramento ou mais algum comentário que alguém possa ter. Muito obrigada de todo o coração. Você foi além das nossas expectativas, eu tenho certeza. Você mexeu com a tropa inteira. E, olha, a história do líder é muito bom. A gente tem muitas ferramentas aqui na Asbram. Nós temos hoje um painel de estatística maravilhoso. Eu fico frustrada que o povo não usa, Tejão. Tem que usar. Tem que usar. As ferramentas foram feitas para a gente usar. E muitas vezes ela fica na mão de uma pessoa da empresa que não passa para o pessoal de vendas. Como é que o cara pode saber como é que está o mundo, como é que anda a humanidade, entendeu? Gente, vocês briguem nas empresas, porque aqui eu abro para todo mundo. Quem quer saber como é que tá, como é que caminha a humanidade na pecuária, é só ligar para mim e pedir, olha, eu quero o painel, e vocês terão o painel. Nós temos a melhor estatística de pecuária no Brasil hoje. Todo mundo está usando. O Scott hoje deu os parabéns lá quando eu me encontrei. Falou, olha, maravilhoso o nosso painel. Então, gente, olha, vocês, por favor, segunda-feira tem mais. Mandem pergunta. Qualquer coisa que o Tejão não respondeu agora, a gente manda para você. Você se dispôs a responder, não é isso? Pode me mandar. É isso aí. Olha, comentem, falem que se vocês gostaram, porque elogios também é empatia, tá? Façam elogios, façam as coisas, botem para fora, falem com o coração, entendeu? Faça a cabeça funcionar via coração, que ela funciona melhor, não funciona? Se como. É isso aí. Olha, muito obrigado. A gente chegou a ter, em alguns momentos, até 150 pessoas, então está muito bom. Legal. Para quem está começando... Obrigado. Tejão, muito obrigado pela sua aula, pela sua explanação, suas palavras e exemplos, viu? Espero reencontrá-lo mais vezes e em breve. Bom, vamos ver se nos vemos aí presencialmente aí no campo. Vamos. Tá Por gentileza, quando vier aqui para Goiás, me informe que eu faço questão de te levar para almoçar. Esse é meu menino. Vamos lá. Beth, depois me manda o endereço do Danilo, que eu vou cobrar isso dele, viu? Não, lógico. Pode cobrar. Claro que eu vou. Pode cobrar. Beth, por gentileza, estreite esse contato aí. Tá bom, vamos lá. João, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Excelente. Eu penso que a pecuária brasileira sempre enriquece um pouco mais com as suas aulas e suas palavras. Obrigado. Obrigado, Beth. Obrigado, Asbram. Obrigada, viva o Brasil e viva o nosso agro. E viva nós da Asbram. Vamos fazer dessa pecuária a melhor, se ela é boa hoje, a melhor do mundo. É isso aí. Obrigada, Tejão. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Boa noite, nada. Tchau, moçada. Parabéns. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.